estava passando pela primeira consulta com ginecologista depois de ter destransexualizado. O ano era 2008 e eu me encontrava num grupo chamado Neovagina dentro do CAISM, que significa Centro de Aplicação Integrada à Saúde da Mulher, que fica dentro da Unicamp. Se você é novo neste canal, se inscreva, dê um like nesse vídeo. Se você já está inscrito, sabe que eu mudei o foco do nosso papo, da nossa conversa, e agora o canal chama-se Transitória. É isso mesmo. Essa problemática, tá bom? Então, eu tinha, em 2005, eu havia passado pela redesignação sexual cirúrgica. Então, era a primeira vez que eu estava passando por uma consulta no ginecologista e eu tinha que encarar um médico que era chefe desse setor de neovagina dentro do CAISM, que ele não era nada muito simpático, então eu já estava numa situação um pouco tensa, né? Eu passei primeiro por uma residente que fez todos os exames, escolheu o exame, mandou para o laboratório e depois eu tinha que voltar com esse médico especialista em neovaginas e ele tinha que fazer a leitura dos exames. Aí eu cheguei no CAISM e me chamaram para uma sala e eu pensando, meu Deus do céu, o que eu tô fazendo aqui? Tudo que eu quero é entrar, ver o que está acontecendo, ter um diagnóstico, ter uma solução e ir embora. E aí me colocaram dentro de uma sala e eu tava odiando tudo aquilo, junto com algumas outras mulheres. E aí essa psicóloga começou a falar que ela gostaria que nós trocássemos impressões, trocasse experiências, trocasse vivências e cada uma falasse de como estava vivendo o seu problema e como era. Aí tinha uma moça que era casada e ela estava falando sobre a dilatação da pepeca dela, que ela tinha que sempre usar o dilatador, né, que era praticamente o segundo marido dela. E aí tinha uma garota que era bem novinha, que ela disse que ela namorava e tal. E quando chegou a minha vez, eu disse, né, que eu já havia passado pela cirurgia, que não tinha sido dentro da Unicamp, que eu tinha feito todo o tratamento pré. E aqui eu deixo bem claro que todo o meu tratamento, toda a minha autorização de passar pela redesignação veio através de todos os exames feitos, como manda a lei do Brasil, dentro da Unicamp. Não aconteceu dentro da Unicamp por um outro assunto que logo nós vamos conversar sobre isso. E aí essa psicóloga começou a falar e aí alguém começou a chorar e disse, meu Deus, por que que eu tenho que viver dessa forma? E aí essa psicóloga, ela deu uma explicação tão maravilhosa que naquele momento, toda aquela bronca que eu estava ali, de estar participando daquele grupo, de estar querendo ir embora, se acabou. A explicação dela foi a mais maravilhosa que você possa imaginar. Ela disse o seguinte, que nós temos órgãos principais dos quais a gente não consegue viver sem, né? Então, por exemplo, os rins, que são extremamente importantes para filtragem e tudo mais. Aí nós temos a bexiga e logo abaixo da bexiga, anexo, né? Logo numa continuação, nós temos o quê? O canal urinário, que o canal urinário passa através de um órgão sexual. Então ela disse assim, imagina que para formar tudo certinho, um ser humano certinho, né, com rins, bexiga e aparelho genital, você precisa de um copo cheio de uma substância X. Então, algumas pessoas terão um copo cheio, outras pessoas têm um copo um pouco menos e outras pessoas têm bem menos. E aí vai mudando, vai acontecendo toda a problemática, que é o que acaba acarretando em um problema chamado de vagina de fundo cego. Por isso que eu estava num grupo de neovagina. Todas aquelas mulheres que estavam ali, inclusive eu, tinham uma neovagina ou estavam prestes a ter uma neovagina e a psicóloga estava usando aquele espaço para uma troca de experiência. Então, ela disse o seguinte, o organismo ele vai priorizando
E se sobrar essa substância X, ele vai formando os órgãos sexuais. Aí, digamos que uma pessoa tenha uma quantidade um pouco de menos, né, dessa substância X. O que o organismo faz? Forma rim, bexiga. E aí, quando ele olha, ele para e fala assim: bom, eu tenho pouco material, o que eu vou fazer? Eu vou fazer um pênis que demanda muito mais matéria, né? Muito mais substância. Aí o organismo fala: não, então eu vou formar o quê? Uma vagina que aí vai menos material, né? Aí forma a vagina, que é que dá origem então ao sexo civil, né? Que quando você nasce, o médico abre a perninha e vê o que tem ali e diz: é menino ou é menina. Então, talvez, pode ser, aparentemente sim, mas será que lá dentro tá tudo ok? Como era o caso da maioria dessas meninas que estavam lá nessa consulta? Então, muitas vezes não, né? Então, às vezes a gente olha para uma pessoa, ela é uma mulher, vamos dizer assim, ela tem seios, ela tem as curvas, ela tem toda a aparência feminina, mas será que lá no interior dessa pessoa, as gônadas estão tudo certinha, né? Aí é que vai priorizar o que? A identidade de gênero, o sexo social, né? Então, essa experiência que eu passei me fez muito mais me tranquilizar com relação a mim mesma, né? Porque eu tava ali na frente de junto com algumas mulheres que tinham algum problema parecido, que ia ser tratada no final da história da mesma forma que eu fui tratada. Então, só mudava o quê? Um pouquinho do início da história, mesmo porque quando eu trabalhava num salão em Barão Geraldo, eu atendi uma moça que era da genética. E essa moça, ela me contou que uma vez ela recebeu uma paciente que essa paciente não engravidava. Então, essa história eu vou deixar pro próximo vídeo, tá bom? Se inscreva no meu canal, dê um like nesse vídeo e fica ligado, porque muitas situações da vida são extremamente transitórias. Um grande beijo e até mais!